Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O presidente da LDU, Isaac Álvares, confirmou a proposta do Corinthians, do interesse do Corinthians na contratação do centroavante Alex Arce, conforme eu trouxe a informação aqui em primeira mão para você no sábado à noite, na nossa live aqui no 12 em Campo. Ele falou sobre isso e eu vou explicar para você a que pé está esta negociação. No Flamengo, dirigentes estão incomodados com o valor fixado ao Corinthians pela aquisição do goleiro Hugo Souza, titular absoluto e hoje um dos jogadores mais regulares da equipe. Conto tudo isso para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto na tarde desta terça-feira, dia 6 de agosto, e a gente começa falando sobre Alex Arce, centroavante, que defende a LDU. No sábado à noite, na live aqui do 12 em Campo, eu trouxe essa informação em primeira mão para vocês, né, de que o Corinthians tinha interesse no jogador e estava disposto a negociar o jogador. No domingo, a gente fez um vídeo aqui trazendo também todas as informações, o avanço das negociações, e hoje o presidente da LDU confirmou, né, o que eu havia falado aqui do interesse do Corinthians e da proposta, né, que o Corinthians fez à LDU para ter o Alex Arce. Em entrevista a uma rádio equatoriana, tá? Entrei aqui no site da rádio equatoriana e confirmei a informação. O Isaac Álvares, presidente da LDU, disse o seguinte, que a primeira proposta do Corinthians, e eu até falei isso no vídeo mais cedo, a primeira proposta do Corinthians é buscando um empréstimo, né, do jogador, e aí sim com opção de compra, caso ele estipule metas, bata alguns objetivos aí, alcance algumas metas no clube. Esta primeira proposta pelo Alex Arce não interessou à LDU, tá? E eu também falei isso pela manhã, falei, olha, a primeira proposta nunca é aquela que você vai fechar o negócio. Você vai fechar, né? Você vai fazer a primeira pedida ali, olha, eu ofereço tanto, eu quero dessa forma, eu quero emprestado, se der certo eu pago isso. Mais ou menos como foi feito com o Thales Magno, né? O Corinthians com o New York City. O Corinthians pega o jogador por empréstimo, estipula metas, e se o jogador atingir ali, aí o Corinthians tem a obrigação, né? Tem a opção de compra. Né? No caso do Thales Magno, são 15 milhões de dólares, caso ele dê certo. Se não der e o Corinthians optar em não ficar com ele, o Corinthians pagará apenas 1,5 milhão de dólares pelo empréstimo de um ano, algo ali na casa dos 8 milhões de reais. No caso do Arce, o Corinthians, a primeira intenção do Corinthians nessa proposta era de empréstimo, né, de uma temporada também. E essa proposta não interessou a equipe da LDU. Eu tinha certeza que não interessaria, né, apenas para que o clube sinta o interesse e, a partir daí, comece uma outra negociação. O Isaac Alvarez disse o seguinte, né, que é uma joia, né, um jogador que, mesmo aos 29 anos de idade, é considerado um grande jogador, que é um jogador que é muito técnico, que é um jogador que tem muita qualidade, tá? E que neste momento ele não está à venda. E também achei natural o presidente da LDU, o Isaac Álvares, falar sobre isso, né? E ele disse que falou aos representantes, né, que esta primeira proposta não satisfez as intenções da LDU. Ele não diz em hora nenhuma que o jogador é inegociável, tá? Ele disse, inclusive, que quer conversar e que vai conversar, né, com os representantes do jogador, com a comissão técnica, para que todos cheguem a um consenso, a uma avaliação ali para saber se o jogador poderá ser ou não negociado. Tá? Ele até fala que se for negociar o jogador, pode ser a partir de janeiro,
Mas ele não veta a negociação, ele não fala que o jogador é inegociável, tá? Ele diz que a primeira proposta do Corinthians não atendeu às expectativas da LDU. Né? Então, a partir de agora, o Corinthians se reúne novamente com os empresários do atleta, o jogador demonstra interesse em jogar no Corinthians, para ele seria um grande salto na carreira, uma oportunidade de defender um dos maiores times do mundo, né? Ele que tem 98 partidas como profissional, 58 gols marcados, né? Ele tem uma média muito boa de gols. É um jogador que realmente faz muitos gols desde quando começou ali a sua carreira profissional, né? E sempre jogou em equipes de pouca expressão. Talvez o time mais expressivo da carreira do Arce tenha sido onde ele foi revelado, que foi o Cerro Porteño. Depois passou por equipes de segunda divisão, equipes menores, mas vive um grande momento, né? Vive um grande momento na carreira. Com 29 anos, não é um jogador velho, né? Mas que tem ótimos números. Então, o Corinthians, a partir de agora, vai conversar com os agentes do jogador novamente, vai provavelmente aí entre com um valor, né, para aquisição do atleta ou pagar a multa rescisória, porque é um jogador que o Corinthians avaliou como muito bom, é um jogador que o técnico Ramon Dias gosta muito, então seria aquele 9 que poderia chegar para resolver o problema, tá? Então, não é que a negociação está encerrada ou está descartada. Existe a primeira negativa no primeiro, né, na primeira proposta, no primeiro modelo de negociação. Fora aí, agora é uma questão de acertos ali, olha, então vamos pagar X, vamos pagar multa, né? Porque é um jogador que não tem uma multa alta, evidentemente que não, né? Mas é um jogador que faz parte dos planos, segundo o próprio Isaac Alvarez, faz parte dos planos da LDU, né? E até pelo bom momento que vive, o grande momento que ele vem vivendo aí profissionalmente, tá? Mas as negociações não estão encerradas, não estão descartadas, nada disso. Ele apenas disse que esta primeira proposta não atendeu às expectativas da LDU. De repente, a segunda atende às expectativas e o negócio pode ser concretizado, tá? Então, sobre o Alex Arce, a informação é essa. E o Hugo Souza, hein, minha gente? Tem fechado o gol na equipe do Corinthians, mas tem gente no Flamengo incomodada com com o valor estipulado pelo atleta. Te conto depois da vinheta. Bom, Hugo Souza, que chegou agora, há pouquíssimo tempo, pouco mais de um mês, né, que o Hugo Souza chegou ao Corinthians e virou titular absoluto. É um jogador que tem feito grandes partidas, né, tem sido um dos principais personagens do Corinthians aí nesse último mês, com grandes defesas, mostrou muita qualidade, mostrou muita personalidade, né, e com participações muito boas nas partidas. Ficou fora dos planos do Flamengo, foi negociado, emprestado para o futebol português, enfim. E o Corinthians foi lá e trouxe o jogador, né? O problema é que dentro esse valor, né? Esse valor, o Corinthians terá que pagar 1 milhão de euros, né, ao Flamengo. 200 mil euros pelo empréstimo até o final da temporada, agora, e depois, né, se tiver interesse no jogador, tem que pagar mais 800 mil euros. Só que o jogador está jogando muito bem. O Hugo Souza tem sido, né, como eu falei, protagonista. E internamente no Flamengo há um incômodo com relação a esse valor fixado, né? Mais 800 mil euros apenas. Pelo que vem jogando, entende-se que é um valor muito baixo, né, pelo atleta. Só que o valor já está fixado em contrato. Aí é mais ou menos aquela história do Carlos Miguel, né? Se o Corinthians aceitou a redução de uma multa de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros, o Flamengo não tem muito o que fazer nesse sentido. Isso está em contrato. Em caso de interesse na compra, o Corinthians só tem que pagar mais 800 mil euros ao Flamengo para adquirir o jogador de forma definitiva. Mas o Corinthians aí não tem nada a ver com isso, tem apenas que formalizar aí esse interesse e comprar o jogador de forma definitiva. Parece que o Corinthians acertou na contratação do goleiro, que tem sido aí
muito elogiado por todos os torcedores. Quero saber o que você pensa também. O Corinthians tem que investir logo e comprar o Hugo Souza, não pode correr riscos, e também quero saber a sua opinião sobre o Alex Arce. Comenta aí, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. E eu te vejo às 9 da noite, aqui no 12 em Campo, na nossa live, já atualizando o assunto Alex Arce. Legal? Excelente final de tarde a todos. Tchau.